Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a essa que é a primeira aula da primeira Jornada Internacional do Adestramento. Tenho certeza que você vai adorar essa jornada, tem muito conteúdo bacana com profissionais incríveis. Nessa aula eu vou explicar um pouco para vocês sobre algo que eu considero muito especial. É uma metodologia de treinamento que foi desenvolvida através de mais de 20 anos, isso mesmo, mais de 20 anos de experiência. São milhares de horas, são muitas experiências aí que, na verdade, eu passei e que resolvi juntar tudo isso, todas essas experiências, todas essas oportunidades que eu tive de aprender com muitos e muitos cães e com pessoas incríveis também, e colocar tudo junto dentro de uma metodologia de treinamento que faça sentido e que seja realmente uma forma mais clara de ensinar, uma forma mais lógica, uma forma que realmente respeite todos os aspectos das pessoas e também dos cães, para que a gente consiga alcançar resultados mais facilmente. Essa metodologia de treinamento é o que eu chamo de funcional, metodologia funcional da Dante Dog Works de treinamento. Agora eu vou explicar para vocês rapidamente o que é a metodologia funcional e depois vou dar alguns exemplos, ensinar algumas coisas para vocês que vocês vão poder estar utilizando hoje mesmo com os seus cães, com os cães dos seus clientes. Bom, a metodologia funcional ela foi desenvolvida exatamente para cobrir esse aspecto, o aspecto funcional do aprendizado, o aspecto funcional do treinamento. E o que isso significa? Quando a gente pensa em funcional, a gente pensa, normalmente as pessoas vão pensar em ginástica, em atividade física, mas geralmente essas mesmas atividades físicas envolvem, ou têm esse nome, porque elas envolvem diversos tipos de atividades diferentes dentro de um mesmo trabalho. Ou seja, você não se limita exclusivamente a um tipo de atividade, você tem diversos tipos de estímulos diferentes, e daí isso faz com que a pessoa então tenha um desenvolvimento geral mais amplo. Quando a gente fala de funcionalidade no aspecto do adestramento, a gente também vai estar pensando nesse aspecto. E o que significa isso? Quando a gente pensa em cães, é muito comum que algumas pessoas pelo menos, pensem em cães de uma forma bastante simplista. Né, que os cães ou eles são só emoção, ou os cães eles... É engraçado, é como se essas pessoas nunca tivessem convivido realmente com o cão para não conseguir entender ou perceber que o cão ele é influenciado por diversos aspectos do que ele é. E dentro da metodologia funcional, o que a gente faz é exatamente buscar esses aspectos, identificar esses aspectos e daí trabalhar cada um deles separadamente e ao mesmo tempo juntos. E como é que isso funciona? Vamos então primeiro definir quais são esses aspectos. Quando a gente fala dos aspectos que influenciam o comportamento de um cão, e na maioria das vezes é o que a gente está tentando buscar também influenciar quando a gente está treinando, eu separo em três partes, ou seja, tem o aspecto físico, que é a parte física mesmo do cão, corporal, né? Desde a sua saúde, desde a sua conformação física, tudo mais. O aspecto emocional, que é algo extremamente importante, que hoje em dia já é comprovado cientificamente, né, porque tem gente que ainda acredita que os animais não têm emoções, né, e novamente, essa pessoa provavelmente nunca teve um cachorro, mas hoje já é comprovado, então não tem nem como ter o achismo, né, é comprovado que os cães, e assim como os outros animais, têm emoções, e essas emoções vão obviamente ditar as reações, os comportamentos dos cães. Então a gente preza por essas emoções, então a gente vai trabalhar nessas emoções para conseguir também cobrir todos os aspectos que são importantes quando a gente fala do comportamento geral de um cão. E depois a gente também tem a questão mental. E o que significa isso? A questão mental é exatamente a parte do conhecimento, da inteligência, das ferramentas, das habilidades que o cão consegue aprender. Tá? Essas habilidades a gente vai falar, quando a gente pensa em adestramento, em habilidades que na maioria das vezes são direcionadas. Então é aquilo que a gente vai ensinar para o cão mesmo, por exemplo, você vai ensinar algum tipo de linguagem para o cão, ou seja, ele entender sinais visuais, sinais verbais, entender alguns comandos, né? De repente fazer
algum tipo de esporte que vai exigir dele mentalmente, criar desafios para ele que vai exigir dele mentalmente também. Então essa seria a parte mental, que é extremamente importante também de ser estimulada e para nós que seja trabalhada e direcionada para aquilo que vai beneficiar o convívio das pessoas com os seus cães. Uma vez a gente reconhecendo esses três aspectos, quando a gente pensa em trabalhar de forma funcional, o que a gente vai fazer é que a gente vai começar a trabalhar o que quer que seja que a gente vai ensinar aos cães, sempre pensando nesses três aspectos. E isso quer dizer que quando eu vou ensinar alguma coisa, quando eu vou trabalhar algum exercício, eu vou escolher um exercício, eu vou talvez modificar esse exercício para que ele não trabalhe exclusivamente em um aspecto, para que eu consiga otimizar o meu treinamento e trabalhar mais de um aspecto ao mesmo tempo. Isso é funcional, isso é pegar o que eu sei que é importante para o cão e tentar colocar tudo dentro da mesma atividade. Então, quando eu vou ensinar meu cão, por exemplo, a passear na rua, eu vou buscar fazer com que esse passeio, eu vou adaptar, eu vou criar situações, eu vou fazer com que essa experiência seja funcional, ela seja otimizada e eu coloque diversos elementos que eu sei que são essenciais para esse cão, para que daí eu consiga então cobrir todos esses aspectos que eu mencionei, esses três aspectos que influenciam diretamente o que esse cão é, como ele age. E quando eu falo de funcionalidade, eu estou então buscando exercícios, né, que eu consiga, como eu mencionei, juntar as coisas, fazer mais de uma coisa, ter mais de um significado quando eu estou fazendo aquilo. Mas, como que isso funciona? Se eu estou pensando, por exemplo, na questão emocional, eu vou sempre buscar criar experiências, exercícios, oportunidades para fazer com que o cão experiencie, que ele passe, que ele pratique emoções positivas. Eu vou também pensar na questão emocional, né, em relação ao vínculo que ele faz com as pessoas com que ele convive, seja eu como treinador, os tutores, todas as pessoas que fazem parte do círculo de interações desse cão, outros cães inclusive. E ainda na questão emocional, eu vou procurar trabalhar exercícios que vão ajudar esse cão a aprender a gerenciar, a lidar com as próprias emoções. Saber quando se controlar, saber quando se soltar, saber como conseguir lidar às vezes com seus próprios impulsos. Quando eu penso na questão mental, que é um outro aspecto, eu vou sempre buscar trabalhar exercícios então que vão ajudar esse cão, por exemplo, a solucionar problemas, a encontrar maneiras para solucionar problemas, usar a própria cabeça para solucionar. Muitas vezes você vê as pessoas treinando e não deixam realmente o cachorro pensar ou tentar encontrar respostas para o que está sendo proposto. Geralmente já é tudo feito, olha, é desse jeito, sem dar oportunidade para o cão. Então, a gente, ao invés de limitar, a gente tenta ampliar essas experiências para o cão. Através do aspecto mental, a gente cria também uma comunicação mais clara, porque a gente faz o quê? A gente consegue desenvolver linguagem, desenvolver comunicação de forma a fazer com que o cão consiga expressar o que ele está buscando, o que ele está sentindo, e nós também consigamos. Daí a gente consegue se entender melhor. Obviamente que uma compreensão melhor gera menos estresse, gera maior bem-estar para o convívio e para a relação. Outro aspecto importante da questão mental é que a gente trabalha naturalmente o aumento da capacidade de concentração de um cão. Da mesma forma que a gente faz conosco mesmo, né? Com uma criança, por exemplo, do começo, quando ela vai para a escola, ela não consegue se concentrar por muito tempo. Na verdade, todos nós temos um limite de quanto a gente consegue se concentrar. Com os cães também é assim, mas, óbvio, também pode ser treinado para fazer com que eles consigam cada vez mais manter a cabeça em uma atividade específica, conseguir se concentrar, conseguir lidar com os desafios de forma mais fácil. Por último, a gente também vai sempre buscar trabalhar com a questão física, a gente não pode ignorar a questão física. Então, uma vez eu tendo as necessidades básicas do meu cão supridas, e isso vai incluir diversos aspectos aí, eu também, fora isso, vou estar trabalhando outras questões. Então, por exemplo, eu vou, através dessa estimulação física, também ajudar o meu cão a criar uma percepção do seu próprio corpo, uma própria percepção maior. Isso faz com que o cão se torne um cão mais confiante, isso faz com que o cão se torne um cão mais seguro enquanto ele convive no nosso meio. O trabalho na parte física também vai fazer com que o cão desenvolva uma resistência maior, uma capacidade maior.
capacidade física maior também facilita uma capacidade de concentração maior, uma capacidade de usar o cérebro, de usar a imaginação, de buscar soluções melhor também. Então uma pessoa, por exemplo, que está exausta, que está muito cansada, é muito difícil você chegar para uma pessoa, por exemplo, no fim de uma maratona, da sua primeira maratona, você está exausto e alguém chega lá e fala e pede para você fazer um cálculo complicado de matemática. Óbvio que vai ser muito complexo. Então, quanto mais fisicamente apto você está, mais fácil vai ser para você também utilizar a sua cabeça. A gente também sabe que tem diversos benefícios quando a gente fala da questão física, benefícios para a saúde, para o cão, e também tem benefícios na questão fisiológica quando a gente fala de como o cão se sente, porque dependendo da atividade física, se ela for apropriada para aquele cão, ela vai também trazer a descarga de hormônios que fazem com que o cão se sinta muito bem, e isso influencia diretamente outros aspectos, como a gente mencionou, por exemplo, questão emocional também. Uma outra particularidade do adestramento funcional é que a gente trabalha também com conceitos, não simplesmente com a ideia de ensinar comandos e comportamentos específicos, não simplesmente com a ideia de lidar com os 3 aspectos aí do que é o cão, mas enquanto a gente faz isso, a gente também, paralelo a isso, vai estar ensinando algumas coisas que são chamadas de conceitos. E o que são conceitos? Quando a gente pensa em ensinar um conceito, a gente está ensinando uma coisa que para o cão é um conhecimento que é adaptável a outras situações também. Então, isso significa que eu vou ensinar, por exemplo, o meu cão a subir e a descer de alguma coisa, ele vai entender que subir e descer não significa descer do sofá, ou não significa subir no carro exclusivamente. Significa entender o conceito de subir em algo ou descer de algo independente de onde você estiver. Então a gente tem um processo para que isso aconteça e a gente tem alguns comportamentos específicos que são considerados comportamentos conceituais, que depois fica muito mais fácil, eles se tornam comportamentos muito flexíveis que você pode utilizar em diversos contextos. Tudo o que a gente ensina dentro do programa de treinamento do adestramento funcional é pensando em criar e desenvolver uma fundamentação, uma base sólida para que o cachorro ele tenha os conhecimentos, ele tenha as ferramentas necessárias para conviver bem como um cão pet com uma família no seu dia a dia. Entretanto, o que acontece é que esses mesmos comportamentos, essas mesmas ferramentas também vão servir de base para qualquer outra coisa que você pense em ensinar esse cão, trabalhar com esse cão. Então, se você, por exemplo, quer fazer algum tipo de esporte, as bases que o adestramento funcional, o programa do adestramento funcional trabalha, vão trazer, então, o que é necessário para esse cão, o que é necessário que ele saiba para que ele possa começar a se desenvolver dentro desse esporte com maior facilidade. Isso também vai ajudar. Normalmente, quando a gente tem, por exemplo, algum tipo de problema comportamental, vamos supor que o cachorro passou algum tipo de trauma e desenvolveu algum tipo de problema. O fato dele conhecer, dele ter essas ferramentas, dele ter essa fundamentação, vai acelerar muito o processo do trabalho de modificação comportamental. Porque, para muitos cães, começar um trabalho de modificação comportamental significa muitas vezes começar do zero a ensinar qualquer forma de comunicação e de interação, né, com o meio ou com as pessoas de uma forma organizada, estruturada. Então, o cão já tendo isso, se você quiser fazer qualquer trabalho depois, vai ser muito mais fácil. Você já tem meio caminho andado, mais do que meio caminho andado, porque o cachorro já tem essa fundamentação. Então, na verdade, é útil para todos os cães. Desde filhotinho, quando você começa a criar um cão, independente de o que você pretende fazer com ele quando ele for um cachorro adulto. Tudo isso é baseado numa tríade, é baseado em algo que para mim é imutável, que a gente sempre tem que levar em consideração. São 3 elementos que se comunicam entre si, eles o tempo inteiro se comunicam e são interdependentes. Então, o primeiro deles é a eficiência, ou seja, não adianta nada eu ensinar um monte de coisas e na verdade eu tentar ensinar e realmente não funcionar, o cachorro não aprender. Então a forma com que a gente trabalha e o que a gente ensina tem que funcionar. Isso é algo que é muito importante. Senão, na verdade, eu nem tenho uma metodologia. O segundo elemento é que
o que a gente ensina também, ou a forma que a gente ensina tem que ser eficaz. E o que isso significa? Que a forma que a gente ensina, ela tem que funcionar dentro de um período razoável de tempo. Não adianta funcionar, mas demorar 5 anos para funcionar. Tem que ser algo que vá funcionar dentro de um período razoável de tempo. Então, tem que funcionar e tem que funcionar relativamente rápido. Mas tem um terceiro elemento aí dessa tríade, que faz com que os outros 2 elementos sempre fiquem em xeque, que sempre seja notado, que é a ética. E o que isso significa? Eu sempre respeitar o bem-estar e a segurança do cão e também das pessoas envolvidas no processo de treinamento. Se eu tenho um processo que é eficiente, mas não é ético, que é eficaz, mas não é ético, então eu naturalmente, se eu tenho um exercício, alguma coisa que não se enquadra dentro dessa tríade, não é suportada por ela, naturalmente esse tipo de trabalho, esse tipo de exercício não vai fazer parte dessa metodologia. A gente sempre tem que ter as 3 coisas equilibradas, funcionando juntas, para que a gente preze, a gente consiga manter, no geral, a parte mental, o aspecto emocional e o aspecto físico do cão, sempre seguros e cuidados. O adestramento funcional trabalha com técnicas de treinamento que vão usar na sua base a utilização de reforços positivos para a construção de comportamentos. Então, é muito comum dentro do nosso treinamento que a gente vai utilizar de brinquedos, que a gente vai utilizar de comida, mas que também a gente vai utilizar de uma carga emocional positiva bastante grande dentro de tudo que a gente está ensinando. Eu vou mostrar para vocês 2 exercícios que fazem parte do nosso programa, que vão te dar uma ideia. Eu vou explicar como que eles atingem os 3 aspectos, cada um deles, os 3 aspectos do treinamento funcional. E eu tenho certeza que você vai poder já de imediato chegar e praticar em casa com o seu cão ou com o seu aluno. O primeiro exercício, na verdade, é um exercício conceitual. Lembra que eu falei de conceitos? Então, esse é um exercício conceitual que se chama Olha para mim, ou em inglês Look at Me, que é o termo que geralmente a gente utiliza. Esse exercício eu aprendi com um treinador extremamente experiente, em inglês um dos maiores nomes no mundo, e no momento em que eu vi esse exercício eu percebi que realmente aquilo poderia se encaixar dentro do meu programa. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. A gente vai fazer com que o cão reconheça que em uma situação onde algo seja apresentado, um estímulo seja apresentado, e ele tenha interesse nesse estímulo, que a forma dele conseguir acessar esse estímulo é olhando para a gente. E a gente vai ensinar isso de uma forma bastante simples, bastante eficaz também, que vai fazer com que essa compreensão naquele contexto para o cão aconteça. Eventualmente, óbvio, como qualquer conceito, a gente tem que passar por um processo específico chamado de generalização, senão o conceito ele na verdade não é um conceito, ele é simplesmente um exercício, um truque que funciona num contexto específico e daí não traz realmente todos os benefícios. Mas isso é uma outra história. Primeiro a gente tem que conseguir então entender como ensinar esse exercício, onde algo está presente que o cão quer, só que ele vai ter que focar em mim, prestar atenção em mim, para conseguir aquilo que ele quer. E eu, em nenhum momento, vou pedir para ele olhar para mim, eu, em nenhum momento, vou ter comida comigo ou brinquedo comigo para fazer com que ele olhe para mim. Eu vou utilizar simplesmente a parte mental do cão, onde ele vai ter que solucionar o problema, solucionar aquela questão, entender como ele vai conseguir o que ele quer dentro dessa situação. Eu também vou trabalhar a parte emocional, porque dentro desse contexto, primeiramente, eu estou fazendo, óbvio, que o cão consiga fazer essa associação de maior relação comigo, de maior dependência de mim nesse momento, porque ele reconhece que uma coisa bastante especial que ele gosta bastante vai acontecer porque eu estou próximo, porque eu posso ajudá-lo a ter aquilo. Mas também na minha forma de recompensa eu vou estar tentando então trabalhar esse segundo aspecto, que é o aspecto emocional. Então não somente eu vou entregar aquilo que o cão quer, mas eu também vou adicionar uma carga emocional na forma que eu entrego aquilo, da forma que eu toco no cão, e isso vai consequentemente influenciar esse segundo aspecto. Agora eu vou mostrar para você como utilizar uma porta normal para você conseguir prender o seu cão.
tá? E isso para o nosso exercício de olhar para a gente, né? O Look at Me. Bom, você precisa de uma guia de um comprimento razoável, tem que ser pelo menos 1,5 metros, e o que a gente vai usar é a maçaneta da porta, tá? Onde a gente vai passar a alça da guia, dessa forma, certo? E daí abrir a porta e levar a guia para o outro lado. Nesse caso, eu vou estar trazendo a guia para cá, então eu vou passar pela maçaneta, abaixar a guia para que ela não fique no ponto onde trava, certo? E travar a porta, certo? Agora está travada aqui, e o que acontece? Ela fica presa, tá? Nesse caso, a porta ela abre para cá. O ideal, na verdade, é que seja feita para o lado oposto, então não tem realmente jeito da porta abrir. Quanto mais o cachorro puxa, mais ele estaria fechando a porta. Mas como do outro lado aqui é um corredor, não tem como a gente fazer exercício, então a gente vai fazer dessa forma mesmo. Contanto que esteja travado aqui, é seguro, não vai ter como o cachorro conseguir se soltar. Ótimo, agora a gente já tem uma guia presa num ponto fixo, tá? Bastante firme. E o que eu vou fazer então? Eu preciso de um cachorro, eu vou usar aqui o John. Vem cá, John. Para o nosso exercício. Ele vai ajudar você a aprender mais sobre exercício. Então, uma vez eu tendo o cão preso na guia, o que eu vou me certificar é que a guia esteja... o cão esteja posicionado num ponto onde a guia esteja já praticamente na sua extensão total, ela já está totalmente estendida, certo? Esticada. O cão não precisa estar puxando, mas eu não quero que ela fique muito frouxa, tá? Uma vez eu tendo o cão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar 3 recompensas de comida para o cão na frente dele. O cão provavelmente vai ficar interessado, vai querer chegar na comida e vai se frustrar, porque ele está preso, ele não consegue chegar. No momento em que ele se frustrar, ele vai ter que começar a buscar opções. Alguns cães vão latir, outros vão choramingar, outros cães vão tentar morder a guia. Então, depende de cada cão. A solução que vai funcionar para ele, realmente, é a solução de olhar para mim. Buscar em mim a resposta para esse problema. Então, esse é um conceito bastante importante que a gente quer ensinar para os cães, para que eles nos tenham como uma referência, que eles possam confiar e que nas situações onde eles querem algo, onde eles têm dúvida, onde eles têm dificuldade, que eles olhem para a gente, que eles busquem essa ajuda, busquem essa parceria para solucionar as questões. Então, eu vou fazer aqui, vou pegar então 3 petisquinhos. Um aqui, um aqui e esse outro. No momento em que ele olhar para mim, isso, Joe, muito bem, eu vou recompensar. Eu vou falar para ele que ele acertou e logo em seguida pegar a comida. Ele olha para a comida, vamos ver o que ele vai fazer. Ele quer tentar pegar... Se distraiu um pouco ali com o barulho. Voltou. Vamos ver se ele olha para mim. Isso, John, muito bem. Aí, moleque, muito bem. Isso, aí, John. Muito bem, moleque. Aí, muito bom. Então, ele foi muito bem. Eu sou bastante criterioso com esse exercício. Então, não adianta ele olhar para a minha mão, por exemplo. Ele tem que olhar realmente para a região do meu rosto. Eu posso ficar bem à frente dele ou até um pouquinho mais para o lado, se isso for facilitar eu reconhecer exatamente para onde que ele está olhando. Ou seja, eu poderia ter me posicionado um pouquinho mais para o lado para eu notar, talvez, ele virar a cabeça, para ficar mais claro para mim. Porque às vezes, especialmente se o cão está deitado no chão, fica difícil você conseguir perceber se ele está olhando só para o petisco ou se ele está olhando para você também, porque às vezes ele move os olhos, mas não necessariamente a cabeça. Uma vez tendo feito isso, o cão então vai cada vez mais rápido conseguir executar esse exercício, vai conseguir perceber que nesse contexto, quando ele está preso, você coloca a comida na frente, ele olha para você para ser recompensado. E o que eu vou fazer então é começar a variar não só os tipos de recompensa que eu estou usando, mas especialmente os lugares onde eu vou fazer isso, as situações, os contextos onde eu vou fazer isso,
para que o cão então comece a perceber que isso é algo que é um conceito realmente, que ele pode utilizar das mesmas estratégias de buscar a mim para conseguir as coisas que ele quer em outras situações também, em outros contextos. Eventualmente eu vou começar a aplicar isso no meu dia a dia, no meu passeio, de repente parando em uma situação onde eu sei que o cão demonstra interesse em alguma coisa, ele quer chegar de repente a uma árvore ou um gramado que eu sei que ele gosta de fazer xixi, ou é algo que ele quer cheirar, e eu posso esperar que ele me mostre essa reação, de olhar para mim, de solicitar essa parceria para que ele consiga alcançar o que ele quer. Agora a gente vai fazer uma outra repetição. Vamos ver se o John consegue já na segunda vez resolver esse problema um pouco mais rápido. Vem cá, Johnny. Então eu me certifico de novo de que a guia está já próxima ao seu limite. Eu não quero fazer isso aqui, ó, com a guia muito frouxa e lá colocar de repente a comida no chão, porque o cão ele pode correr e acabar tomando um tranco, né, punindo na verdade nesse momento. Então eu me certifico de que a guia está já próxima da extensão total. Eu vou pegar aqui as minhas recompensas, botar elas aqui no chão. Então eu começo assim com 3 pontos. Já vocês notam que a reação inicial dele de frustração, né, deve demonstrar essa frustração com esse choramingo e tal, que esse é o padrão natural. Ele não está acostumado a me buscar para conseguir. Isso aí, John, muito bem, para conseguir solucionar os problemas dele. Então, ele cada vez mais rápido vai fazer isso. Vocês notam que outros sons, outras coisas, na verdade, conseguem mais a atenção dele do que a minha própria pessoa nessa situação. Então, realmente é algo que é bastante importante para esse cão aprender, que ele tem que me ver, eu como referência, como sendo a fonte, a forma para ele conseguir também as coisas legais que ele quer. Eu vou mexer novamente. Ele está um pouco distraído. Realmente esse é um conceito muito importante, né? E que a gente não leva em consideração essa importância do cão aprender a se comunicar dessa forma, a nos ver como um parceiro para ele conseguir alcançar as coisas que ele quer. Na maioria das vezes os cães veem as pessoas como um empecilho para eles alcançarem o que eles querem. E isso, obviamente, não é uma boa forma de se relacionar com o cão. Então, esse exercício vai ajudar o cão a notar isso, pelo menos de uma forma inicialmente operante. Isso é útil, muito bem. Inicialmente operante, ou seja, o cachorro sabe, ele faz porque ele sabe que isso pode gerar uma recompensa, mas eventualmente a gente quer que isso se torne um hábito, né? De notar que as coisas boas podem vir através de nós, através desse contato, através da comunicação conosco. Isso aí, John, muito bem. E detalhe, mesmo depois que eu falei para o cão que ele acertou, né? Isso, muito bem, ok, o que quer que eu use para dizer para ele que ele acertou, e é muito importante que eu use uma palavra no momento em que ele olha para mim. Depois que eu fizer isso, quando eu for pegar a comida, é normal que ele olhe para a minha mão, ele olhe de novo para o chão, não tem problema nenhum.
Porque eu já avisei para ele, quando eu disse para ele que ele acertou, eu já avisei o momento em que ele acertou. Então eu poderia fazer isso também utilizando um clicker, mas no caso eu estou usando aqui um marcador verbal. Isso, ou muito bem, eu escolho um, que é o que normalmente eu vou usar com o meu cão, para fazer essa marcação e deixar claro para ele o que a gente está tentando recompensar. Isso, muito bem, John. Aí, boa. Isso, muito bem, John. Aí, muito bem. É difícil de ver se ele está olhando para mim ou não. Isso, muito bem, John. Aí, boa, boa. Muito bem, muito bem. Vem cá. Isso mesmo. Isso. Muito bem. Isso. E o segundo exercício que eu vou falar para vocês, na verdade é provavelmente um exercício que você já faz, mas talvez não faça de forma funcional. E qual é o exercício? É você passear com o cão. Agora, é importante a gente notar que esse passeio com o cão, ele só vai poder ser funcional se você consegue fazer ele de uma forma organizada. Então, quais são os aspectos que são importantes? Isso vai funcionar independente de você ter um cão que saiba andar na guia bonitinho ou então um cão que ainda está aprendendo e puxa e tudo mais. Então, algumas coisas que a gente vai fazer então. Pensando no passeio em si, a gente já teria então aí um aspecto físico, da questão da atividade física do cão estar fazendo alguma coisa. Então, nesse aspecto, a gente já tem aí um passo já dado. A gente pode fazer com que isso seja ainda melhor? Sim, a gente pode fazer. E como que a gente pode fazer isso? Durante o passeio, eu posso sempre escolher situações e contextos onde apresentem desafios físicos para o meu cão. E o que significa isso? Às vezes a gente tem que desviar de um lugar ou de outro, a gente tem que mudar de texturas dos locais onde a gente está caminhando, a gente tem que subir, ter que descer de repente de um banco, ter que passar em volta de um poste. E tudo isso vai fazer com que então o cão tenha essa estimulação física constante durante esse passeio. Essa estimulação física também, dependendo do exercício que for feito, vai também estar estimulando o cão mentalmente. E isso é bastante importante também, porque é mais um aspecto do nosso cão. Então, fora isso, eu também estou já começando a influenciar essa questão, essa parte mental.
Mas eu também vou ter exercícios específicos que vão estar trabalhando essa questão mental. E quais vão ser esses exercícios específicos? Primeiro, dentro do meu passeio, eu posso ter, e assim, eu tenho que prestar atenção porque um passeio, ele pode ter diversos propósitos. Um dos propósitos dele pode ser de treinamento, um dos propósitos pode ser de atividade física, um dos propósitos pode ser simplesmente para sair e fazer um xixizinho rápido. Então eu tenho que pensar bem no que eu vou conseguir fazer dentro daquele período, mas se eu vou planejar um passeio para ser o mais funcional possível, eu vou fazer várias coisas, eu vou usar esse passeio para vários propósitos. Então sim, meu cachorro vai sair, vai fazer um xixizinho, ele vai fazer uma atividade física, ele também vai treinar comigo e fazer exercícios de atenção. Eu posso treinar até mesmo esse exercício que eu propus, né, do Look at Me, em um outro contexto, por exemplo, vamos atravessar a rua, ele quer chegar do outro lado, e a gente sabe que para chegar do outro lado ele vai ter que oferecer atenção para mim, naturalmente. Isso seria uma outra forma de eu estimular o meu cão mentalmente. Durante o passeio, qualquer tipo de atividade que faça com que o meu cão tenha que, de uma forma organizada, estruturada, prestar atenção em mim ou responder algum tipo de comando, vai fazer com que, então, ele esteja utilizando mais esse aspecto mental. Outra forma que eu poderia fazer isso é, durante o meu passeio, todas as vezes que eu parar, o meu cão ter que sentar, como se fosse um senta automático, ou todas as vezes que eu der meia volta, o cão ter que tocar na minha mão logo em seguida. Então, são diversas coisas diferentes que mantêm o cão com a mente, não somente no passeio, no que tem, nos estímulos que estão em volta, mas também na pessoa, e isso faz com que esse aspecto mental dele, dessa comunicação, dessa conexão com a pessoa, constantemente esteja sendo trabalhado. Outro aspecto que é bastante interessante, porque, óbvio, durante essas interações você também vai estar usando uma carga emocional para recompensar o cão. Mas tem uma outra coisa que pouca gente reconhece que faz muito bem emocionalmente para o cão. Pode fazer com que o cão, então, crie associações emocionais muito positivas com determinadas situações. E o que é isso? É a utilização do nariz, farejar. Utilizar o seu sentido natural de olfato para então fazer com que a gente consiga transformar situações, que às vezes podem até ser situações difíceis para o cão, mas vamos pensar que seja simplesmente uma situação que seja muito agitada, uma situação para o cão que ele ainda que seja nova e que você esteja querendo fazer associações positivas. Então você pode trabalhar com a questão olfativa. E como você trabalharia isso? Existem algumas formas diferentes, também vai depender de onde você está. Você pode já ter trabalhado com seu cão em casa ou num ambiente controlado, exercícios de faro, ou seja, onde o cão vai encontrar, vai entender como encontrar, buscar encontrar uma substância específica, um odor específico. É muito comum, por exemplo, eu uso com os meus cães isso daqui, um Kong, ou um pedaço de borracha de conga, um Kong pequenininho, e faço com que eles aprendam a buscar esse odor. E depois eu posso usar isso em outras situações. Então, esse seria um exercício que vai fazer com que o cão, naturalmente, ao cheirar, ao farejar, ajude ele a relaxar, e eu possa fazer com que esse relaxamento seja associado com situações novas dentro desse passeio, com situações que às vezes podem ser difíceis ou situações simplesmente que são diferentes e fazendo assim uma associação positiva com essa nova experiência para o cão. Se o seu cão ainda não sabe isso, você pode usar outros tipos de estratégia, pelo menos até você conseguir ensinar para ele que tem um odor específico que ele pode estar buscando. E a maioria dos cães, e na verdade eu acredito, eu nunca vi nenhum cão, independente da raça, porque a raça é algo que é importante quando a gente pensa em treinar cães, nenhum cão que eu já tenha conhecido em mais de 20 anos não gosta de cheirar. Não existe um cão que não gosta de cheirar. Você pode falar que tem cão que não gosta disso, não gosta daquilo, ou que gosta mais daquilo, mas cheirar é uma unanimidade, todo cachorro gosta. Então, usar o olfato é algo que é natural e faz muito bem para os cães. Isso está provado como altera neurologicamente até o cão, fazendo com que essas novas associações, essas sensações positivas possam então ficar associadas aí. Então, você também poderia, de repente, jogar um pouco de comida no chão, num local específico, e falar para o seu cão buscar e farejar. Isso também faria com que ele tivesse um efeito aí de poder utilizar esse sentido natural, usar isso como uma atividade e beneficiar o seu passeio, então, também nessa questão emocional, fazendo essas associações positivas. Agora eu vou mostrar, então, na prática para você um pouco do que seria, então,
um passeio com seu cão, um passeio funcional, uma forma onde você vai conseguir utilizar a mesma atividade para suprir as 3 áreas, para trabalhar as 3 áreas essenciais que vão influenciar o comportamento do seu cão. Então, a primeira coisa, obviamente, vai ser a ideia da atividade física, né? E como a gente sabe, o próprio caminhar em si já é uma atividade física muito, muito boa, muito importante, bastante equilibrada para a maioria dos cães. Sempre importante você checar com o seu veterinário, ver o que é possível, o que é bom para esse cão fazer em relação à atividade física. Alguns cães têm limitações, a gente sempre tem que respeitar isso, também prestar atenção em como está o clima, o tipo físico do cachorro, se o cachorro está em forma ou não, se ele está um pouquinho acima do peso, porque isso com certeza vai influenciar. A gente não quer fazer algum tipo de atividade física que vai gerar desconforto, porque daí a gente vai estar fazendo o oposto. A gente vai estar criando emoções ruins, não só, a gente pode até estar criando uma atividade física para o cão, fisicamente está influenciando aí, gerando uma atividade, mas ao mesmo tempo você vai estar criando emoções negativas com o fato de estar passeando, porque você pode estar associando isso à dor, a algum tipo de desconforto. Então, vamos lá, eu vou pensando aqui dentro do meu passeio, o que eu poderia fazer, né? Eu estou numa calçada aqui normal, como qualquer outro lugar. Eu poderia, de repente, ao caminhar mais rápido, para ativar um pouco mais essa parte física do cão. Eu poderia usar, de repente, as árvores que estão aqui para eu dar a volta de um lado para o outro, ou de repente pedir para que ela interaja com esses obstáculos no passeio. Vamos ver aqui. Vamos lá. Isso, come here. Isso, Vivi, come here. Up. Vem cá. Isso, good girl. Isso, good girl. Ok, come on. Desce lá, vem. Isso, muito bem. Muito bem. Isso, vem. Isso, muito bem. Então, coisas simples que podem ser colocadas dentro do passeio. Se você vê uma muretinha, pedir para o cachorro subir, se tem um banco, pede para ele subir, descer. Isso vai sempre estar mantendo a atividade mais interessante e também estimulando o cão fisicamente de formas diferentes. Agora, vocês viram que também essas mudanças, esses estímulos físicos diferentes também vão estar, obviamente, influenciando a forma com que o cachorro está interagindo não só com o meio, mas com você também. É necessário que o cão preste atenção, ele olhe para onde ele está indo, mas também olhe para as suas indicações. E isso já começa também a entrar na outra parte, na parte mental, da estimulação mental dentro desse passeio. Fora isso, eu também vou trazer os momentos diferentes dentro do passeio, onde eu vou estar exigindo do cão que ele olhe para mim, ou de repente que ele faça algum outro comportamento. Quando eu falo exigir, eu quero dizer que às vezes eu posso pedir para o cão fazer alguma coisa durante esse passeio, mas eu também vou estar atento para quando o cão reage naturalmente à minha movimentação, a algum sinal ambiental que faz com que ele naturalmente olhe para mim ou apresente um comportamento de uma forma operante, ou seja, ele está consciente do que ele está fazendo, que ele sabe o resultado que ele está buscando. Então, o que seria mais comum no passeio? Vivi, as mudanças de direção, por exemplo, são uma coisa que normalmente mantém o cão mais atento, e eu vou recompensar essas mudanças de direção. Vamos lá, Vivi. Então, eu estou andando, mudei de direção. Isso mesmo, good girl, muito bem. Mudei de direção. Isso, Vivi, good girl, muito bem. Agora eu posso dar uma parada. Senta. Oh, quase. Vem cá. Muito bem. Ótimo esforço. Senta. Isso, good girl, muito bem, Vivi. Muito bem. Ok, muito bem. E eu posso, no meio do passeio também, recompensar o cão. Muito bem, Vivi. Vem cá, vamos? Nesse mesmo passeio, que normalmente é um passeio relaxado, onde eu dou bastante espaço para o meu cão passear, eu posso ter momentos onde eu vou solicitar para que ele ande mais junto de mim, por exemplo. Então vamos lá. Good girl.
A gente está andando, ela faz um xixizinho. Então, e eu posso, de repente, pedir para ela, Viv, aqui, ó. Muito bem, good girl. Andar juntinho de mim por um período de tempo. Muito bem. Ótimo. Good girl. Muito bem, Viv. Good. Good girl. Yeah, muito bem. Ok. Good girl. E daí eu libero o cão para que ele possa voltar para o passeio normal dele. Isso porque prestar atenção em mim é algo que exige muita energia do cão. Eu quero que o passeio ele tenha, ele supra as diversas funções dele, né? O cão ele também tem que poder interagir com o meio, tem que poder relaxar, cheirar, isso tudo é importante. Falando em cheirar, o que eu posso fazer então em relação a isso? Eu vou mostrar para vocês o que normalmente eu levo no meu passeio. Esse aqui é o meu pequeno kit de faro. Você pode ter algo assim, ou você simplesmente pode ter o objeto ou odor especificamente que você está trabalhando com o seu cão. Nesse caso, eu vou estar trabalhando aqui com esse chaveirinho de Kong, que tem uma borracha específica, com um odor específico, que a Vivi já aprendeu a encontrar, a localizar. Então ela sabe que se ela ficar tocando, isso, good girl, muito bem, ela vai ser recompensada, certo? E o que eu faço é esconder esse odor embaixo de um potinho. Tá? Eu tenho aqui 5 potinhos e eu vou colocar, distribuir eles no chão e fazer com que... E vou usá-los para que ela tenha que buscar o odor. Vou colocar nesse daqui, dessa vez. Certo? Ok, Vivi? E agora, uma vez que ela encontrar, você vê que ela já começa a puxar, porque ela já sabe do que se trata, e é por isso que eu utilizo esses potinhos, porque eu consigo trazer o contexto do exercício para fora, para outros lugares. É mais fácil eu conseguir fazer com um potinho na rua do que se eu simplesmente escondesse esse chaveirinho num lugar que o cachorro nunca viu. Então isso daqui vai ser mais fácil nesse aspecto. Então, vamos lá. Eu vou então pedir para ela buscar, já vou deixar a minha mão aqui preparada para recompensá-la. Vamos lá, Vivi. Find. Na hora que ela acha, ela para. Isso aí, Vivi. Good girl. Ok. Good girl. Muito bem. Vem cá. Senta. Espera aí. Agora eu vou mudar de posição. Aqui. Então. O cão não sabe onde que tá. Eu vou fazer novamente, agora tá ali no meio. Vamos ver como é que funciona. Ok, fine. Oh, isso, good girl, Vivi, come here. Sit. Come here, sit. Eu vou levar ela para esse lado aqui. A câmera pode vir para cá, então. Vamos ver se ela consegue achar. Find it. Find it. Yes, good. Muito bem, Vivi. Muito bem. Good girl. E estava o chaveirinho. Muito bem, Vivi. Então, essa seria uma outra atividade que eu posso fazer. Eu poderia também, como eu falei, até esconder esse chaveirinho, se for um lugar que o cachorro está bem familiarizado e tal. Por exemplo, esconder nas árvores ou alguma coisa assim. Também é uma possibilidade, mas isso geralmente é quando o cachorro já tem um pouco mais de costume. Uma outra forma de você também estimular o faro do cão é você fazendo exercício de forrageio, ou seja, o cachorro ficar procurando comida num determinado ponto. Então, uma das formas de a gente fazer isso é exatamente jogando comida, avisando para o cão um ponto específico onde ele vai procurar. E de preferência eu faria isso num lugar que seja de grama, para o cachorro ter que usar bastante o olfato. Se eu colocar num piso liso, ele vai usar muito mais a visão. E a intenção realmente é usar o olfato. Então o que eu vou fazer? Eu vou já ter petiscos aqui comigo picados e vou chegar numa área, por exemplo, como essa aqui, vou chuvar. Ok, find it. E daí o que acontece? O cachorro tem que continuar usando o olfato para encontrar esses restinhos aí
esses pedacinhos de comida. Ela tem que confiar exatamente no olfato dela. Esse seria um exercício inicial. Muito bem, Vivi, muito bem. Para o cachorro que ainda não sabe buscar um odor específico. Né? É uma ótima forma de trabalhar também relaxamento, criar associações positivas, de repente, com um espaço. Né? Outra coisa que é interessante, ela acabou de fazer xixi, o cheirar, né, especialmente no local onde outros cães fizeram xixi e tal, para muitos cães é um estímulo que, que naturalmente faz com que o cão também ofereça esse tipo de comportamento, né, de fazer xixi. É uma coisa que naturalmente estimula eles também a fazer xixi. Então serve também no caso se você está trabalhando com um cão que você quer ensinar a fazer xixi fora de casa. Estimulá-lo a cheirar vai também aumentar essa probabilidade. Mas vejam que quando o cachorro tem um objetivo de encontrar um odor específico, a tendência natural dele é tentar ignorar os outros odores que estão no ambiente. Quando o odor que ele está procurando não é específico, por exemplo, for de comida, pode ser qualquer tipo de comida, ele vai estar atento a todos os odores, não vai estar selecionando tanto assim. Então, as reações são um pouco diferentes. Sit. Good. Ok, vem cá, Viv. Come here. Sit. Isso, muito bem. Ok. Percebam também que sempre que eu vou recompensar o meu cão pelas atividades mentais, eu sempre vou estar incluindo aí uma parabenização, uma conexão afetiva, emocional com o cão, antes de eu entregar para ele qualquer outro tipo de recompensa de comida ou de brinquedo. Isso porque eu quero me certificar de que esse passeio, que essas experiências estejam também colaborando com essa aproximação emocional que eu tenho que ter com o cão. Né, Vibs? Up. Good girl. Come here. Come here. Come here. Vem. Senta. Isso. Muito bem.